Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Irmãos, eu queria continuar o nosso estudo acerca da tatuagem, né? Eu fiz a parte 1, agora nós vamos comentar acerca da parte 2. E eu queria trazer um estudo mais aprofundado acerca de tudo isso. Recapitulando algumas coisas, meus irmãos, que nós falamos no estudo 1. Eu estou baseando o texto em Êxodo capítulo 19, né? E o versículo 28, né? O versículo 28. Então, na Bíblia de João Ferreira de Almeida, está falando de marca. Na Bíblia de Jerusalém aqui, vai falar de tatuagens. E diz assim: não façais incisões no corpo por causa de um defunto, e não façais tatuagem em vosso corpo, eu sou o Senhor. Então aqui a Bíblia de Jerusalém, ela vai falar acerca de tatuagem. Na nossa Bíblia fala acerca de marca. Mas a gente falou muito acerca da tatuagem, acerca dos seus malefícios que traz, né? Acerca de como começou esse nome. Esse nome começou em 1800 por João Cook, né? Por James Cook, quando ele, marinheiro, capitão, ele introduziu este nome, ele praticamente inventou esse nome, e há uma divergência entre o nome tahitiano e aquilo que ele tenha inventado este nome. Mas certo é, meus irmãos, que essa palavra ela é uma palavra recente. Se a gente fosse ver a história do mundo, ela é recente. Já que a tatuagem, como nós já comentamos, ela começa, né, lá no Egito, há 4.000 anos atrás, quando os egípcios faziam as tatuagens acerca das suas divindades, né, como um ritual, né, para poder adorar a sua divindade, como uma homenagem também às suas divindades. Então nós percebemos, irmãos, que quando fala na palavra de Deus acerca de tatuagem, se a gente for ver bem, alguém vai dizer que lá no Antigo Testamento, que fala da tatuagem, Levítico fala da tatuagem, mas é na lei, agora nós vemos na época da graça. Mas irmãos, perceba que algumas coisas não mudam, né? Algumas coisas são para antigamente, são para hoje. Como nós falamos acerca da origem, né, do significado da tatuagem, os significados e as origens, meus irmãos, não mudam. As pessoas podem dizer que mudam os desenhos, mas não muda. Quer ver uma coisa? Eu já li sobre isso, mas já que nós estamos recapitulando, eu queria ler aqui no dicionário Aurélio, né, o que significa tatuagem e tatuar também. São as duas palavras que estão uma junto da outra aqui. E diz assim: tatuagem, processo de introduzir sob o epiderme substâncias corantes a fim de apresentar na pele desenhos e pinturas. O desenho ou pintura feitos por esse processo, marca, sinal e estigma. Agora, tatuar, fazer tatuagem é imprimir ou gravar desenhos sobre o corpo. Marcar, assinalar, ou seja, fazer tatuagem em si mesmo ou deixar que a façam. Então, perceba que é a mesma coisa, né? Às vezes as pessoas querem assinar o nome de Jesus no braço, assinar o nome do pai, da mãe, fazer vários outros desenhos e acham que está tudo certo. É isso mesmo, que não tem problema. Irmão, tem problema sim. Porque segundo o dicionário Aurélio, mesmo se você assinalar no seu braço um nome de outra pessoa, né, ou até o nome de Jesus, obrigado Senhor, e várias outras coisas que as pessoas assinalam o nome no seu braço, tem o significado. E o significado, meus irmãos, é paganista, né? Quando fala da tatuagem, fala a questão que não pode, nós não temos domínio sobre o nosso corpo. E aqui, meus irmãos, quando a gente vê algumas coisas acerca da tatuagem, nós percebemos o que, meus irmãos? Que tudo hoje parece que está sendo tolerável. Essa prática está sendo tolerável. Mas continuando o nosso estudo aqui, eu queria aqui ler para os irmãos aqui uma parte que eu escrevi e que vai relatar a continuidade daquilo que nós estamos falando. No outro estudo a gente terminou falando das tatuagens tribais, possessão demoníacas, espiritual e outras. Ou seja, as tatuagens tribais, elas têm, né, vamos dizer assim, um desenho específico acerca da possessão demoníaca, né, que aprofunda mais a questão espiritual, a questão da pessoa acerca da outra divindade. Então perceba que tudo isso tem um simbolismo, né? Tudo isso tem um simbolismo mais profundo acerca da pessoa com a divindade. E tem outras também, outras marcas, né, que falam de outras coisas, até mesmo, se a gente for ver bem, né, acerca das facções e gangues, dependendo do que a pessoa, vamos dizer assim, do assassino comete, dependendo de quem ele mata,
ele faz uma tatuagem no seu corpo. Então, dependendo daquilo que a pessoa é, daquilo que a pessoa faz, ela assinala no seu corpo, ou faz um desenho no seu corpo, daquilo que ela é e daquilo que ela faz. Então, não se engane acerca de desenhos ingênuos, de desenhos que muitas vezes a gente acha que não tem nada a ver, que não tem problema, porque, como nós falamos, tudo tem uma origem pagã. Essas são as práticas pagãs, ritualísticas, ao qual trazem as outras divindades à tona hoje. Por isso, meus irmãos, o problema de nós é que nós muitas vezes não nos atentamos ao significado das coisas, às tradições e às origens que fazem, que originam essas práticas, né? Já que a gente está falando de origem, que originam essas práticas, da onde vem. Então perceba que no outro estudo que nós fizemos, nós minuciamos mais isso. Então, mas só recapitulando. Mas voltando aqui, quando os designs são escolhidos com cuidado, as tatuagens possuem um poder e magia própria. Ou seja, tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que se faz, tudo aquilo que desenha, tudo aquilo que assinala, o dicionário Aurélio diz, meus irmãos, repetindo, a mesma coisa, assinalar o corpo é tatuagem. E na Bíblia de Jerusalém fala que tatuagem está na Bíblia de Jerusalém. Na João Ferreira de Almeida, que é 1650, que ele traduz a Bíblia, né? Que nós vemos que está como marca. Então não existia a palavra tatuagem. Mas como a Bíblia de Jerusalém ela é mais, vamos dizer assim, mais atual, nós percebemos que a sua tradução fala de tatuagem. Mas então nós vemos, meus irmãos, que possui, né, uma magia própria. Por isso que quando as divindades eles iam lá, faziam seus rituais às suas divindades, isso trazia o quê? Um ritual próprio para aquela divindade. Então, quando as pessoas fazem designs do seu corpo, elas não têm a noção daquilo que estão fazendo, mesmo que tiver apenas assinalando o nome. Tem um significado, sim. Né? A partir do momento que você faz um desenho do seu corpo, que nós sabemos que pela palavra de Deus, alguém vai dizer, mas a palavra de Deus não fala nem que sim, nem que não. No Antigo Testamento fala que sim, porque é pela lei, mas como nós falamos, nós vemos na época da graça. Irmãos, é melhor não nos arriscarmos em determinadas partes. Por quê? Porque quando a gente se arrisca, meus irmãos, é perigoso. Então, se tem uma origem pagã, se tem uma origem ritualística, para que vai fazer isso? Por um orgulho, né? Por orgulho próprio, para poder marcar, para poder se embelezar? Tomemos cuidado. Mas aqui quando fala que possuem uma magia e um poder próprio, é que determinados desenhos, eles possuem o quê? Dependendo da sua divindade, dependendo da sua devoção àquela divindade. Então aqui ele continua, eles decoram o corpo, mas ao mesmo tempo engrandecem a alma. Quando a pessoa faz uma tatuagem, quando a pessoa faz um desenho no corpo ou uma marca, ela quer engrandecer a alma, ela quer se sentir bem. Então, quando as pessoas faziam essas práticas, desenhavam em seu corpo, o que elas queriam fazer? Elas queriam engrandecer a alma no sentido de alegria por prestar um culto àquela divindade, por prestar o quê? Vamos dizer assim, um serviço àquela divindade. Então perceba que tudo leva o quê? Tudo indica o quê? Uma prática ritualística. Então, o motivo pelo qual perfurar a pele pode ser considerado com algum grau de admiração não é difícil de encontrar. Ou seja, as pessoas perfuram a sua pele, né, e acham que isso não tem nada a ver, mas tem, meus irmãos, porque isso é um grau de admiração àquela divindade. Então, quando nós vemos acerca da tatuagem, nós vemos que tudo gera o quê? Um grau, né, de admiração daquela divindade. Difícil até de encontrar, ou seja, as pessoas acham que vai fazer qualquer coisa no corpo, acha que está tudo bem, que está tudo certo, mas perceba que tudo tem um significado, tudo tem, vamos dizer assim, uma origem. Então quando fala que é uma admiração àquela prática, ou seja, as pessoas fazem no seu corpo, perfuram, e nós estamos aqui falando acerca do pacto de sangue, porque tatuagem, irmãos, é um pacto de sangue sim, que as pessoas perfuram o seu corpo, está saindo sangue do seu corpo, né, e vai lá e limpa, que sai sangue, vai lá porque está sendo perfurado, está penetrando na pele aquela tinta. Mas perceba que isso é uma admiração àquela divindade, mesmo que for apenas assinalar o nome. Então, uma vez, né, meus irmãos, que eu, ou os irmãos, ou alguém que queira fazer, mas eu não tenho esses problemas, graças a Deus. Há um derramamento de sangue, o que é para o mundo pagão e algo cheio de significado
com o fator de imortalidade. Então perceba que quando eles praticavam isso, eles queriam buscar o quê? A imortalidade. Mas isso para eles tem total significado. O derramamento de sangue para o mundo pagão, ou para o mundo, vamos dizer assim, satânico, existe um significado. Existe um significado sim. E para nós, que muitas vezes desconhecemos esses significados, eu estou dizendo hoje. Pesquisei muito e trouxe à tona para nós acerca disso. Porque existe um significado. Porque o mundo pagão ele vê um significado quando derrama o sangue para a sua divindade, para o seu Deus. Então perceba que tudo existe um significado. Então às vezes a gente quer desconsiderar ou quer, vamos dizer assim, não dar atenção para isso, para nos sentirmos bem. Mas entenda, irmãos, e aceite, porque isso tem um significado. E quando é o mundo pagão, que tem a origem, que tem a tradição, eles sabem o que significa. Nós, como não buscamos, como não nos atentamos, muitas vezes a gente não sabe. E muitos estão fazendo essas tatuagens ou marcas, assim como quiser, porque no dicionário, segundo o dicionário, é a mesma coisa, não vê nenhum, vamos dizer assim, acha que não tem problema, que é ingênuo, né? Que vamos dizer assim, que é uma coisa simples, não tem nada a ver. Mas tem sim, meus irmãos, porque tudo que envolve sangue no mundo pagão é um ritual de pacto. Então perceba que tudo aquilo que vai envolver sangue, né, as pessoas buscavam imortalidade para que quando chegassem no outro mundo, elas tivessem encontro com um Deus pagão ao qual elas serviam, para poder, vamos dizer assim, ter um lugar melhor, ter uma paz melhor no outro mundo com a sua divindade, né? E há em adição várias entradas por onde o mal pode entrar, ou seja, a partir do momento que é perfurado o corpo da pessoa, que existe, as tradições falam, e os rituais pagãos também defendem, que quando é perfurada, cada perfuração que há no seu corpo, né, é onde pode penetrar aquela entidade. Nós consideramos como mal, né, penetrar o mal, mas eles muitas vezes entendiam como uma coisa boa. Então perceba que cada vez que é penetrada aquela tinta ou aquele desenho que era feito na pele, né, o que nós percebemos, irmãos, é que eles estavam aderindo à prática e podia penetrar ali a sua divindade também em seu corpo. Então por isso que quando eles faziam a tatuagem, quando eles faziam a marca em seu corpo, então eles queriam que isso a qual eles estavam fazendo penetrasse em seu corpo, penetrasse em si, para que quando pudessem chegar, vamos dizer assim, no outro mundo, pudessem dizer que era um adorador àquela divindade. Então nós percebemos, irmãos, que cada vez que se perfura, que cada vez que aquela agulha vai entrando, a tinta vai, vamos dizer assim, vai pegando na pele, tem um significado sim. E o significado, né, para esses rituais, para essas práticas, é que o mal, para nós sendo mal, mas para ele uma coisa, né, da sua divindade penetrando em sua pele. Mas você pode pensar, mas irmão, mas isso não é o meu desejo, eu não tenho intenção disso. Irmão, você querendo ou não querendo a intenção, a tradição, a origem e o significado é esse. Não tem como mudar a origem das coisas e não tem como mudar o significado das coisas. Mesmo que as pessoas hoje possam tratar como uma coisa boa, mas você vai perceber, meu irmão, que não é uma coisa boa, que existe um significado, que existe uma tradição e que existe uma origem. E aqui, um dos arqueólogos, vamos dizer assim, que um dos maiores historiadores, né, o Dr. Hambley, provavelmente um maior historiador e pesquisador de tatuagens, que algum vez viveu, ou seja, que passou por essa terra, escreve após ver que as tatuagens baseiam-se em rituais religiosos e espiritismo pagão. Ou seja, um homem que não é crente, ele, pesquisador, arqueólogo, vamos dizer assim, um arqueólogo, que pesquisou qual é a origem, onde começou e tal, aquilo que algumas coisas que a gente já pontuamos, tanto no primeiro vídeo como agora. O que ele vai dizer? Que tudo isso se baseia, né, em rituais religiosos e espiritismo, né, pagão, ou seja, querendo, né, ir para outro mundo como uma, vamos dizer assim, com aquela marca para poder dizer que foi fiel àquela divindade, ou a questão religiosa que colocava aquela marca em seu corpo, né, para mostrar que era um devoto fiel àquela divindade. Mas perceba, irmãos, que tudo tem um significado. E isso se baseia em rituais. Porque quando se fazia
como nós falamos no outro vídeo, quando se fazia a tatuagem que se penetrava no corpo da pessoa e aquele sangue ele caía na terra, o que acontecia? Era uma forma vamos dizer assim, daquela divindade poder colher o sangue da pessoa e assim fazer um pacto. E era sempre um ritual que era feito para que pudesse, né, vamos dizer assim, fazer esse pacto com aquela divindade. E alguns dizem que até aqueles que faziam as tatuagens que marcavam o corpo das pessoas eram tidos como sacerdotes. Mas você vai dizer, mas irmão, mas será que o tatuador, um simples tatuador, um simples trabalhador, ele é um sacerdote ou uma sacerdotisa? Não é isso que eu estou dizendo, irmãos. Mas, se está aderindo a essa prática, e se viesse alguém, vamos dizer assim, de lá de 1200, vamos dizer assim, de 1000 e pouco, desde que mundo é mundo, quando começou a tatuagem, vamos dizer assim, e vissem hoje esses homens, os tratariam como sacerdotes ou sacerdotisas acerca daquilo que fazem. E enxergaria, vamos dizer assim, um estudo de tatuagem como um ritual ao qual presta culto a uma divindade. Mas você pode dizer, mas irmão, isso é muito forte, não tem nada a ver, eles estão apenas fazendo o trabalho deles. Irmãos, mas é o significado, é a origem e a história do que nos traz. Então aqui, o arqueólogo aqui, ele vai dizer que tudo isso vamos dizer assim, simboliza uma divindade, simboliza uma religião. Então perceba, meus irmãos, que às vezes as coisas podem ser meio sorrateira e às vezes a gente acha que não tem nada a ver, mas existe uma base sim acerca da história. Qualquer estudo honesto e sério em torno das origens e fundamentos da tatuagem vai claramente expor as intenções demoníacas e sobrenaturais dos mesmos, ou seja, quem realmente entrava de cabeça nessas práticas eram pessoas que tinham suas divindades, vamos dizer assim, demoníacas e satânicas. Então, qualquer estudo, né, vamos dizer assim, que não precisa ser tão profundo assim que faça, vai ver que tatuagens é uma prática satânica, uma prática maligna, que quer, vamos dizer assim, invocar o sobrenatural. Não é o sobrenatural de Deus e nem de Jesus, não. É o sobrenatural demoníaco. Então perceba que tudo isso é uma prática para que se invoque o sobrenatural. Então perceba que quando é feito isso é uma coisa clara, isso é uma coisa, meus irmãos, que está evidente. Então nós percebemos, irmãos, que isso traz à tona uma coisa sobrenatural. E continuando aqui, segundo a história, sempre que as tribos pagãs com o hábito de usar tatuagens se convertia ao cristianismo, sem exceção, uma das primeiras práticas pagãs a desaparecer era o uso de tatuagem. Então as tribos pagãs, como a gente já falou aqui acerca do pacto de sangue, elas tinham essas práticas. Então a primeira coisa que quando o apóstolo Paulo ele chegava, né, nessas tribos para poder falar acerca do amor de Deus, ou até mesmo outros apóstolos, ele foi até o Heróis da Fé, na história da Bíblia, diz o quê? Que a primeira coisa, a história da Bíblia não, as histórias seculares dizem que a primeira coisa que esses povos faziam era abolir a prática da tatuagem, a prática de marcar o corpo. Era a primeira coisa que eles faziam. Se eles tinham essas tradições pagãs, a primeira coisa que eles faziam era deixar esta prática, era parar de fazer isso, parar de marcar o corpo ou tatuar, entenda como quiser, porque é a mesma coisa. Então, aqui no 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, versículo 7, né? 2 Coríntios, versículo 17, nós vamos perceber, meus irmãos, que tudo isso tem um simbolismo. E aqui ele foi até está escrito um pouquinho forte, porque diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o estudo que eu estava vamos dizer assim, analisando acerca dessa parte aqui, que eu peguei, estava falando acerca daquelas pessoas que se já fizeram tatuagens, em um momento da sua vida, vamos dizer assim, essas práticas pagãs, essas tribos pagãs fizeram tatuagem, então eles entendiam, por isso que o apóstolo Paulo escreve aqui para a igreja de Corinto, que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A gente acha que isso é uma prática nova. Não. A igreja de Corinto, meus irmãos, ela é localizada em um porto, né? E é uma das igrejas onde era, vamos dizer assim, fixada, onde tinha bastante volume de pessoas, vamos dizer assim, naquela cidade em Corinto. Então nós percebemos que vinham várias pessoas de vários lugares. Então por que o apóstolo Paulo escreve que as coisas velhas já passaram? Então as pessoas acham que podem fazer, que não tem problema,
Mas se você é um crente lavado e remido no sangue do Cordeiro, esses desejos já passaram. Porque a tatuagem, irmãos, como a gente estava falando, no Antigo Testamento, antigamente era vista como uma prática repugnante diante da sociedade. A gente vê que era difícil até para uma pessoa que tinha tatuagem arrumar emprego. Mas hoje nós vemos que isso foi aberto, a sociedade abriu e tal, está aderindo a certas práticas. Mas aqui, se as pessoas estão em Cristo, novas criaturas, elas pessoas são. Os desejos que às vezes as pessoas têm de fazer ou de marcar o seu corpo, de fazer um desenho, tem que passar e tudo tem que se fazer novo. Então perceba que quando o apóstolo Paulo escreve isso e esse texto estava, vamos dizer assim, colocado numa parte que eu peguei acerca desse estudo, o que acontece? Eu concordei. Alguém vai dizer, mas esse texto está fora. Não, meus irmãos, está dentro, porque o desejo tem que passar, a vontade tem que passar. E tem muitos hoje que infelizmente, vamos dizer assim, se a pessoa vem para a igreja e tem essa marca, então, claro, Deus perdoa, Deus não leva o tempo da ignorância, como nós dissemos. Mas tem muitos hoje, irmãos, infelizmente, que estão dentro da igreja e estão fazendo essas marcas e são toleradas pelos seus líderes. Mas infelizmente, meus irmãos, por isso. Mas também tem outros que pegam, que saem da igreja para poder fazer a tatuagem e depois voltam para a igreja. Tome cuidado, meus irmãos. Jesus, ele conhece os nossos corações. Jesus, ele não se engana. Nós nos enganamos a nós mesmos. Então as pessoas hoje estão sendo toleradas. Muitos estão ficando em cima do muro acerca que pode, que não pode. Ah, mas uns falam que pode, outros falam que não pode, outros falam que não tem nada a ver, outros falam que a Bíblia não diz nada. Mas uma coisa é certa, meus irmãos. A origem, o significado, né? E tudo aquilo que está por trás dessa prática não pode ser mudado. Então aqui, quando eles aderiram, aceitavam a Cristo, se rendiam a Cristo, uma tribo se rendia a Cristo, eles paravam com esses rituais satânicos, ao qual tinha, né, a prática de fazer, de marcar o corpo de tatuagem. E 1 Coríntios também, eu queria ler juntamente com os irmãos, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, né, nós vamos ver também o apóstolo Paulo, ele falando, né, capítulo 1 Coríntios capítulo 10, 21, diz assim, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Então nós percebemos, irmãos, que eu peguei a parte errada aqui, mas ele está dizendo assim, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É um pouquinho forte, né? Então se a gente ou nós somos crentes, somos fiéis a Deus, ou não somos. Ou nós queremos andar em conformidade com a palavra, ou não queremos. Ou queremos aceitar aquilo que a Bíblia diz, ou não queremos. Porque quando fala de tatuagem, tudo leva à questão da prática satânica, prática demoníaca. A sua história, a sua tradição, o seu significado está baseado em rituais pagãos, em rituais de demônios. Às vezes as pessoas podem dizer, não, mas eles, o que acontece, meus irmãos, é que às vezes as pessoas acham que vamos dizer, essas tribos, essas pessoas achavam, às vezes a gente acha que só a divindade era pagã, era demoníaca. Não, meus irmãos. Eles achavam que essa prática era certa, às vezes prestando cultos, como nós já falamos, acerca de outras coisas. O sol, a lua, a mãe natureza, como eles acreditam. Né? Mas para nós que sabemos que isso são adorações falsas, são adorações pagãs, nós entendemos que são coisas demoníacas. Nós não podemos invocar, né, qualquer espírito que não existe, né, que não for o Senhor, que não for o Senhor Jesus Cristo, que não for Deus Todo-Poderoso. Então eles faziam isso. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, quando é o título da idolatria, o culto de demônios, né, que as pessoas nesse culto aos demônios, elas faziam as suas marcas em seu corpo, elas tatuavam, elas faziam desenhos acerca da sua divindade, mesmo que a gente pense, mas não tem nada a ver, irmãos, isso aí é uma coisa, né, que eles faziam, tal, que muitas vezes eles não sabiam que era uma coisa ruim. Não, meus irmãos, eles sabiam sim. E alguns faziam achando que era uma coisa boa, mas depois veio a palavra, graças a Deus, como a gente já falou, e veio dissipar essas trevas. Mas também tem uns que sabiam que era idolatria a demônios, mas mesmo assim faziam para sua divindade. Então aqui quando ele escreve que nós não podemos beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, né? Então a gente não pode ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A gente não pode, meus irmãos, querer agir de uma forma que nós não temos que agir, que nós não podemos agir. Essa prática é uma prática satânica. Eu não encontro abertura na palavra de Deus para entrar em conformidade e marcar o corpo.
Porque tudo que envolve sangue no mundo espiritual, até mesmo no mundo carnal, para as origens, para o significado, tudo que envolve sangue é um pacto que se faz com aquela divindade, né? Voluntariamente a pessoa se coloca lá para poder perfurar o seu corpo, né? É uma coisa que é pagã. Isso era usado em rituais demoníacos e é usado até hoje em rituais satânicos, né? Então, quando ele está falando aqui acerca que as pessoas que eles deixavam, e eles deixavam mesmo, e eles deixavam, por que eles deixavam, meus irmãos? Porque eles sabiam lá no interior deles que isso estava errado, né? E também, meus irmãos, quem que usava, se a gente for pegar, mais de hoje a gente já falou do pacto de sangue, mas quem que usava a tatuagem? Quem usa tatuagem hoje, na década de 70, 60, em Nova York, se usava muito, as gangues usavam as tatuagens para se identificar. Hoje, depois a gente vê que, um pouquinho mais para frente, aqui no Brasil, se não me engano, começou essa prática se dissipar, acho que em 1960, no Porto de Santos. Então nós percebemos, irmãos, que ali também numa passagem, ali a prostituição era terrível aqui naquela época, mas as facções hoje também usam certas marcas em seu corpo, tatuagens, para poder se identificar. E essa tatuagem tem tatuagens específicas, mostrando a gangue, o grupo ao qual o indivíduo faz parte. E tem tatuagem mostrando até os crimes, como aquilo que já falamos, que são cometidos, ou seja, até os crimes que às vezes as pessoas cometem, existem tatuagens. Então perceba, irmão, que quando fala de tudo isso que nós estamos falando, é um pacto de sangue. É um pacto que muitos estão fazendo, sem ter a noção daquilo que está fazendo. Nós vemos hoje, irmãos, crianças, vamos dizer assim, adolescentes, pessoas jovens, muito jovens ainda, moços e moças, fazendo tatuagem em seu corpo. Marcam o seu corpo e não sabem o que significa. É a moda, porque hoje a gente vive essa moda da tatuagem, de marcar o corpo, né? Por embelezamento, por vaidade. Mas a Bíblia, ela não dá nenhuma abertura acerca disso. Pelo contrário, ela fala em Levítico, capítulo 19, versículo 28, que não pode marcar o corpo. E a gente fala da João Ferreira de Almeida, mas a de Jerusalém vai falar que é uma tatuagem. E quando nós vemos no dicionário Aurélio, tatuagem é a mesma coisa de marcar o corpo. E tatuar é fazer desenhos e assinalar em seu corpo. Ou seja, o nome, como a gente falou, o nome da pessoa amada, o nome da mãe, o nome do pai, e o nome até, as pessoas querem colocar o nome de Jesus, fazer a tatuagem de Jesus para poder dizer que está adorando ao Senhor com o seu corpo. Deus não precisa desse tipo de adoração. Jesus não precisa desse tipo de adoração. Jesus não pode ir contra a sua palavra. Porque, meus irmãos, nós percebemos que isso é uma origem paganista, uma origem ritualística ao qual quer invocar os demônios. Então, quando se toma essa atitude, tome cuidado. Por quê? Porque isso é uma coisa pagã. Irmão, você querendo ou não querendo aceitar, isso é uma origem pagã. O seu significado é pagão. Então, e a história é essa, não tem como mudar. A história da tatuagem, meus irmãos, é um pacto de sangue que os antigos faziam acerca das suas divindades. Então não queira maquiar as coisas achando que hoje não tem problema. Hoje a sociedade é mais aberta, que se pode fazer tatuagem, que se pode marcar o corpo. Você é livre para fazer o que você quiser. Você é livre para poder tatuar o seu corpo, fazer quantas tatuagens você quiser. Mas saiba que todas as nossas atitudes têm uma consequência nessa terra, têm uma consequência na nossa vida. E no mundo espiritual tem consequências também. Então hoje, infelizmente, como a gente já falou, tem muitos líderes tolerando essa prática. Tolerando isso, não vai contra, não fala mal, não fala nada, mas estão tolerando essas práticas. E até uns sorrateiramente incentivam os seus fiéis a fazerem. Por quê? Porque as pessoas, muitas das vezes, não procuram o significado das coisas, não procuram a origem, então fazem. No nosso mundo, no nosso país, infelizmente a gente tem essa deficiência de não procurar o significado. Então a gente vê que muitos hoje, jogador de futebol, meus irmãos, a reveria aí, praticamente todos eles, todos não, mas a grande maioria hoje tem tatuagem, né, em seu corpo. Algumas celebridades têm tatuagem. Antigamente as pessoas não passavam nem na televisão com tatuagem, porque era mal visto pela sociedade.
Jogador de futebol também não fazia, porque eles alegavam que era coisas de pessoas que não era bem vista pela sociedade. Então perceba que algumas coisas vão mudando e a igreja não tolerava de forma nenhuma, né, essa prática. Teve uma denominação que faz uns 15 anos mais ou menos, que falou que poderia fazer, porque na coxa de Jesus está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu já falei sobre isso no primeiro vídeo, mas repetindo, meus irmãos, isso é espiritual, né? Isso é uma coisa espiritual. O livro do Apocalipse está cheio de simbolismos, e isso é uma coisa simbólica. Então, meus irmãos, a tatuagem é um pacto de sangue, é um pacto que a pessoa faz àquela divindade ao qual ela vai prestar culto. Mas você pode dizer, mas eu não vou prestar culto a ninguém, irmão. Eu não estou prestando culto a ninguém, eu estou fazendo uma coisa inocente, um desenho inocente, um desenho ingênuo, não tem nada a ver. Irmão, quando fala da tradição, o significado, repetindo mais uma vez, não pode mudar. O significado e a tradição daquilo, daquela origem, daquela prática, vamos dizer assim, não pode ser mudada. Você querendo ou não querendo aceitar, mas isso não pode ser mudado. Então entenda que quando o Senhor fala conosco, Ele fala para o nosso bem, Ele fala para que nós venhamos ter entendimento acerca dessa questão. Então perceba que tudo aquilo que é falado, que tudo aquilo que é colocado, né, nós percebemos, irmãos, que as pessoas falam que não tem nada a ver, mas tem sim, meus irmãos. Isso tem um impacto tanto na vida da pessoa, vamos dizer assim, física, quanto na vida espiritual de cada um. Então aqui, eu queria entrar aqui, meus irmãos, agora, para os riscos que a tatuagem pode trazer para a saúde. Eu queria, já que as pessoas falam que não tem nada a ver, que a Bíblia não fala nada disso, então a gente vai entrar, né, eu não quero ser um advogado aqui, então a gente vai entrar, meus irmãos, numa outra questão aqui, que está em 1 Coríntios capítulo 3, né, versículo 16 e versículo 17, né, já que as pessoas falam que não tem nada a ver, né, que é marcar o corpo, já que a gente já falou, já minuciou que é um pacto de sangue, já falamos a origem, então vamos falar qual é o risco que as pessoas podem trazer para o seu corpo. Mas eu queria ler aqui primeiro, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis vós que o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, que sois vós é santo, ou seja, então, já que a pessoa pode dizer assim, não, mas não tem desculpa, irmãos. Eu deixei esse texto para colocar aqui os riscos da saúde, porque a tatuagem, ela traz riscos para a saúde, sim. Ela é risco para a saúde das pessoas. Mas você pode dizer, mas é esterilizado, o material é esterilizado, o material é descartável, não tem problema. Tem sim. Porque a gente vai ver aqui, até que eu gostaria de ler aqui, que a tatuagem ela constitui um risco incalculável para a saúde. Porque até então, meus irmãos, antigamente não se tinha essa preocupação, vamos dizer assim, mais nítida acerca da tatuagem, porque não estava tão aberta assim, não era uma moda. Era, como nós falamos, era apenas as pessoas que eram mal vistas pela sociedade que faziam. Lógico, alguns pais de famílias fizeram, algumas pessoas fizeram, mas perceba que de 15, 17, depois que virou o ano 2000, até um pouquinho depois, vamos dizer assim, de 2005 para frente, foi uma moda, começou a moda tatuagem e tal, e agora depois dos anos mais ou menos de 2010 para cá, agora que o negócio está mais na moda ainda, e tem muitos achando, né, querendo fazer, vamos dizer assim, criar uma linha teológica para dizer que não tem nada a ver, para tolerar essa prática. Não estão alguns incentivam sorrateiramente, mas muitos estão tolerando essa prática. Mas então, como o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós não somos donos do nosso corpo, e esse corpo que nós sabemos que é um corpo emprestado, então se a gente quer causar qualquer dano ao nosso corpo, então perceba que já que vamos dizer assim, a Agência Mundial da Saúde, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela está falando assim que é um risco incalculável para a saúde, e muitos querendo abafar isso, porque está sendo um mercado em ascensão, então muitos querem abafar isso, mas a verdade isso é um risco incalculável para a saúde. E aqui em Corinto fala, na carta aos Coríntios fala, que aquele que destruir o templo do Senhor, Deus o destruirá, porque a pessoa está correndo um risco, né? Vou ler aqui. Entre química e impureza, desenhos corporais injetam no organismo
um sem número de substâncias tóxicas, muitas vezes nem testada. Ou seja, aquilo que muitas vezes é injetado nas peles das pessoas é substância tóxica, material pesado, né? Material pesado que as pessoas colocam em seu corpo, está injetando, que nem ainda foi testado. Mas você pode dizer, mas a tinta que eu uso, que a tinta que meu tatuador usa, a tinta que aquele estúdio determinado usa, não tem problema, é testado e aprovado. Irmão, tome cuidado. Porque quando a coisa é em ascensão, eles deixam, vamos dizer assim, tudo à reveria. Mas depois começam a dizer os riscos da saúde. Quer ver uma coisa? Quando começou o tabagismo, que foi muito antes de começarem essas propagandas, que hoje no Brasil não se pode mais fazer propaganda acerca do tabagismo, acerca do cigarro, quando começou ninguém falava nada disso. Ninguém falava nada que fazia mal para a saúde. As pessoas fumavam em programas, as pessoas fumavam normal, a pessoa fumava em casa. A pessoa, vamos dizer assim, era a moda. Agora a gente vê, e agora que eles falam abertamente que fala mal para a saúde. Antigamente falava bem pouquinho, mas agora fala abertamente. Eu estou dando um exemplo, irmãos, para colocar para os irmãos qual é o risco que muitas pessoas estão correndo e às vezes ou não querem aceitar, ou não querem ver, ou porque realmente não sabem. Mas a verdade é que especialistas presumem que sejam, vamos dizer assim, cancerígenas. A substância que se coloca na pele, que adentra, vamos dizer assim, nos pigmentos da pele, né, por baixo até, que sai o sangue, aquela pigmentação que a gente falou do pacto de sangue que vai lá, isso pode trazer câncer. E o câncer, meus irmãos, a gente sabe, todo mundo sabe, que o câncer ele não aparece de uma hora para outra. Às vezes demora décadas para poder, vamos dizer assim, aparecer o sangue. Assim como o tabagismo. Ninguém falava antigamente de câncer de pulmão, de outros cânceres que o tabagismo poderia causar nas pessoas. Mas hoje se fala abertamente de câncer de pulmão, outros cânceres. Aí coloca uma foto lá de uma pessoa com um pé muito feio, ou uma pessoa no hospital. Hoje existe várias, vamos dizer assim, várias propagandas, não vou dizer propagandas, mas várias coisas para poder conscientizar a população acerca do risco do tabagismo. Mas depois que as pessoas já fumaram, pessoas que a gente conhece que começaram, principalmente meus pais, começaram adolescentes ainda a fumar, começaram a fumar na adolescência, outros homens e mulheres que começaram a fumar na adolescência e hoje vê qual é o risco que isso trouxe para a sua saúde. Você pode, mas não tem nada a ver, irmão. Né? Isso aí é o tabagismo e tal, mas isso aí não tem nada a ver, é uma pigmentação da pele. Irmãos, eu não sou especialista, eu só fui atrás daquilo que se fala. Então os especialistas concluíram e presumem que isso vai trazer câncer para as pessoas daqui a algumas décadas, né? E como que a gente pode ver também que a tatuagem ela pode causar alergia e doenças, segundo os especialistas da Alemanha. Então pode causar doenças e alergias nas pessoas. Algumas pessoas que são alérgicas, têm alergia de várias coisas, elas de maneira nenhuma podem fazer uma tatuagem. Porque se fizer uma tatuagem, pode contrair uma ferida em si que faça curativos e mais curativos, né? E às vezes nunca vai conseguir curar, porque é uma alergia. Já que a tinta ela fica uma pigmentação na pele, né, tão forte, que como ela não vai conseguir tirar mesmo, então a alergia vai ser uma alergia permanente. A alergia permanente, que às vezes as pessoas já têm, outras acabam contraindo. Mas essas pessoas que já têm alergia, que muitas vezes acabam sendo teimosas e fazendo, que o médico fala, o pai fala, a mãe fala e faz, acaba tendo, meus irmãos, vamos dizer assim, feridas permanentes, que nunca cicatrizam, porque a pigmentação, a tinta está lá. E outra coisa também, essas tintas, alguns dizem até que é tinta de impressora e verniz, e faz mal para a saúde. E outros metais pesados também, que existem nessas tintas. Então perceba que tudo isso está querendo o que, meus irmãos? Tudo isso existe o que? Um risco para a nossa saúde. Isso é risco para a nossa saúde. E quem destruir o templo do Senhor, Deus o destruirá. E também, meus irmãos, eles concluem, isso é concluído e certo, que as grávidas não podem fazer tatuagens. Né? As grávidas não podem fazer tatuagem de maneira nenhuma. Por quê? Se uma pigmentação na pele que não entra no organismo, por que uma grávida não pode fazer tatuagem? Né? É estranho, porque se não tem nada a ver, se não tem problema, então por que
Se não vai para o organismo essa, vamos dizer assim, essa substância tóxica a qual é colocado na pele, por que que uma grávida não pode fazer uma tatuagem? Qual é a restrição que tem? Porque vai fazer mal para o bebê. O bebê está na barriga da mãe, está no útero da mãe, ele o quê? Ele se, vamos dizer assim, ele se alimenta pelo cordão umbilical. Então tudo aquilo que a mãe ela contrai, né? Por isso as pessoas falam que não pode fumar, determinadas coisas não pode consumir, porque tudo que as pessoas consomem a partir do cordão umbilical, onde o bebê se alimenta, e vai tudo para o bebê. Então eles concluíram e sabem que isso faz mal para o seu bebê, faz mal para o bebê. E ainda fala, não, mas se você deixa para mais para frente. Mas o que a conclusão que nós temos, meus irmãos, é que isso se é uma pigmentação na pele que não vai para o organismo, que não vai danificar o funcionamento do nosso organismo, por que que não pode fazer com o bebê na barriga? Então entenda que faz mal para a saúde sim. E também não é só quando o bebê está no útero não. Porque quando nasce o bebê, quem acompanha, né, um bebê amamentando sabe que a mulher que está amamentando, ela não pode comer qualquer coisa. Ela precisa ter a sua alimentação regrada, balanceada. Ela não pode comer qualquer coisa que vai fazer mal para o bebê. Então nós percebemos, irmãos, que isso que a mulher, de repente a mulher está amamentando e faz uma tatuagem, automaticamente vamos dizer assim, aquilo que estava na pigmentação da pele, aquilo que vai para o organismo da mulher, automaticamente passa através do leite para o bebê. Então o bebê ele acaba se alimentando daquele material pesado, daquela tinta, vamos dizer assim, de tudo aquilo que a mulher, a sua mãe, está fazendo. Então, meus irmãos, concluindo aqui, e outra coisa, tem um risco maior ainda, porque se não for descartável o material do tatuador, aí o risco é maior. Então, se a gente, às vezes, as pessoas querem fazer tatuagem, vão nesses lugares aí, vamos dizer assim, onde não tem a preocupação com a saúde, se já se preocupando com a saúde, já traz problemas, já se preocupando com a saúde, as pessoas já correm risco. Imagine nos lugares que muitas vezes as pessoas ou aquele estúdio não tem nenhuma, vamos dizer assim, não vê nenhuma necessidade de cuidar, vamos dizer assim, do seu material, que não é esterilizado, que não usa como aquele que é descartável, que não usa como descartável para diminuir o gasto. Então perceba que se não fizer isso, o risco que a pessoa tem é maior. Então será que não está destruindo o templo do Espírito Santo? As pessoas estão correndo risco, irmãos, de bobagem, por causa de fazer uma marca no corpo, por vaidade, por orgulho, por querer ficar mais bonita. Mas às vezes as pessoas podem contrair doenças, porque quando é sangue com sangue a gente sabe que tem problemas sim. Então perceba que tudo aquilo, doenças transmissíveis, até mesmo sexualmente transmissíveis, como HIV, se a pessoa muitas vezes que for lá fazer uma tatuagem, de repente o homem lá, o tatuador, ele não esteriliza direito e vai fazer em outra que não tem, passa automaticamente pelo sangue, meus irmãos, e é uma coisa mais forte ainda. Então nós vemos que isso aqui, o risco ainda é maior. Então, mas mesmo assim, o material usado na penetração da pele é um material muito pesado para esse procedimento. Então, ainda é um material pesado. Entenda que é um material pesado para a nossa, vamos dizer assim, para a pessoa. Glória a Deus, aleluia. Mas isso é um material pesado. Glória a Deus, aleluia, para nós entendermos aquilo que é pesado. Então perceba que isso é uma coisa que as pessoas têm que tomar cuidado. Eu não sou dono da verdade. Eu estou apenas trazendo para nós uma conscientização, uma reflexão de história, de significado, né? E o risco que as pessoas estão correndo. Estão destruindo o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, crentes, pessoas tolerando essas práticas, e isso é uma coisa muito complicada para nós. Então, irmãos, eu estou terminando esse estudo dizendo para mim e para você, tomemos cuidado. Tomemos cuidado. Por que tomemos cuidado? Porque as pessoas estão fazendo coisas que às vezes não têm não sabem o que significa, não sabem
qual é a origem, qual é a história, o porquê que eles faziam isso, rituais pagãos, terríveis. Então, irmãos, eu gostaria de terminar este estudo, né, dizendo para os irmãos, dizendo para os amigos que tudo isso existe um simbolismo, tudo isso existe uma coisa ritualística por trás. Mas perceba, irmãos, que as coisas estão acontecendo sorrateiramente. Mas nós, que somos de Jesus, nós temos que saber que existe sim um procedimento. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Que Deus abençoe os irmãos poderosamente e que Deus possa nos ajudar a praticarmos a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz.